Olá, bom dia. Vocês estão me enxergando? Eu estou um pouquinho escondida aqui atrás do púlpito, mas eu estou aqui, tá? Espero que todos se encontrem bem e é muito bom estar aqui com cada um e cada uma de vocês, pois não sou eu ou o pastor Felipe que os convida, mas é o próprio Senhor. E é por isso que nos reunimos aqui, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero te fazer uma pergunta. Me acompanhe. Você acredita que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus proposta para a sua vida? Vou repetir a pergunta. Você acredita que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus proposta para a sua vida? Pensem um pouco nisso. Mas Joana, como assim? O que isso significa? Eu vou explicar para vocês. E eu vou ilustrar essa pergunta com uma história. Há mais ou menos um ano, meu pai ele veio a falecer. Realmente foi um momento muito triste, onde não abalou somente a mim, mas também a toda a minha família. Alguém que esteja aqui hoje já perdeu uma pessoa especial, uma pessoa importante, sabe a dor que é, a falta que faz. Então vocês também podem me compreender. Nossa relação era muito próxima. Assim vocês já conseguem entender e mensurar o tamanho da dor. Enquanto meu pai estava internado, ele não sabia mais nem quem ele era e mais nem quem eu era. Ele não me reconhecia mais. E eu me questionei a Deus. Quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, a gente se questiona. E no meu caso, eu não só me questionei, mas questionei a Deus também. Senhor Deus, por que não me enxergas? Por que não vê o meu sofrimento? Estou todos os domingos na igreja, leio a Bíblia e sigo o que o Senhor manda. Até quero ser pastora. Acredita nisso? Eu não consigo entender porque uma coisa tão ruim está acontecendo comigo. Logo depois de pensar isso e questionar a mim e a Deus, eu me dei conta. Eu estava barganhando com Deus. A partir desse exemplo, eu quero convidá-los a abrir ou a ligar as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 58, versículos do 1 a 14. Isaías 58, capítulo 58, versículos do 1 a 14. O Senhor Deus diz: grite com toda força, sem parar. Grite alto como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem me notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que eu desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês acham e chamam de jejum? Acham que jejum
Acham que o dia de jejum assim me agrada? Não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O teu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará. E a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu casas que tinham caído. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Ufa, que texto longo, hein? A primeira coisa que eu quero que fique clara para cada um de nós aqui hoje é o contexto. Como vocês perceberam, é um texto denso, mais complicado. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da história dos israelitas, mas eles foram o povo escolhido por Deus. Mas apesar de ter sido escolhido, eles não eram perfeitos. No capítulo 58, o profeta Isaías nos mostra que o povo israelita já tinha voltado do exílio e estava tentando cultivar um relacionamento com Deus. Mas não é isso que acontece. O exílio acontece pela desobediência do povo de Israel. Assim, o Senhor ordena que o povo saia de suas terras e estejam fadados a viver em escravidão, sendo dominados por outros povos. Ainda no capítulo 58, é possível observar as ameaças feitas para aqueles que somente pensam em seu próprio bem-estar e não cumprem com as obrigações dentro da comunidade. No retorno do exílio, é hora de arregaçar as mangas e pedir que Deus auxilie na reconstrução do templo e da vida. Ou seja, fazer tudo diferente daquilo que os tinha levado ao exílio. Em relação ao exílio, existem várias razões que fizeram com que o povo fosse e se tornasse escravo. Eles adoravam vários deuses, possuíam problemas políticos de governança, sofriam e causavam tremenda injustiça social. E o mais importante, eles murmuravam. Assim, os israelitas eles estavam apenas seguindo rituais externos, como se fossem mecanismos para obter automaticamente um resultado desejado. Eles estavam barganhando com Deus. Eles viviam de verdade uma vida de jejum, de oração,
faziam suas orações e acreditavam que estavam fazendo tudo conforme a lei mandava. Mas eu acho que não era bem assim, não. Com isso, eles acreditavam que estariam agradando ao Senhor para conseguir o que desejavam. Ou seja, eu vou orar, vou jejuar e eu vou agradar ao Senhor. Mas eu vou fazer isso só porque eu estou esperando algo em troca. Portanto, fica claro que eles jejuavam e oravam não porque queriam um relacionamento com Deus, mas porque eles queriam algo em troca. Eles queriam que os seus pedidos fossem atendidos. Seu coração não estava transformado. Eles estavam focados nos negócios, forçavam seus empregados a trabalhar, cobravam dívidas no tribunal, o que era errado, porque aqueles que cobravam sempre cobravam a mais daqueles que estavam devendo. Não cobravam o que era certo e o que era justo, cobravam a mais. Ofendiam-se mutuamente e se atacavam. Ou seja, tudo que eles haviam passado de ruim durante o exílio não os tinha afetado. Nenhuma mudança aconteceu em suas vidas. Nada. Todo o sofrimento parece que foi em vão. Não mudou. Agora, voltando para o texto, a gente pode perceber algo positivo em meio a tantas falhas do povo. A misericórdia de Deus. Se você olhar atentamente para o texto, você consegue perceber que existe uma conjunção condicional. E se? Se vocês olharem o texto com bastante calma, vocês vão perceber que o texto é composto por vários e se, que faz toda a diferença para a compreensão da graça de Deus nesse texto. Na verdade, a resposta é direta e reta. Isso acontece porque o povo já tinha voltado do exílio. Eles não fizeram por merecer o retorno deles. Foi graça de Deus. Ou seja, ação de Deus em favor do ser humano que não foi merecedor do que recebeu. Esse sim é um alerta gracioso para que não experimentem a amargura de uma vida longe de Deus novamente. O Senhor Deus fala através de Isaías para que o povo faça as coisas não só de corpo presente, para que eles não orem só de corpo presente, só falando algumas palavras repetidas, ou que também não jejuem pensando, eu vou receber aquilo em retorno. Vou ganhar o que eu estou pedindo aqui. Não, Deus não espera isso do povo, Deus não quer isso do povo. Ele quer que façam de coração. Ele pede para que façam as coisas com amor, se dediquem às pessoas e também a Deus. Deem de comer aos famintos, socorram aos necessitados. Enxerguem o sofrimento alheio. Deus, em sua infinita misericórdia, tenta mostrar novamente a direção ao povo. Parece que os israelitas não aprendem mesmo. Vocês acham que nós somos um pouquinho parecidos com eles? Você, na sua vida, no seu dia a dia, você barganha com Deus também? Pensem um pouco, reflitam. Assim, a partir do contexto tão duro e difícil do povo de Israel, podemos ver e entender a grandiosidade do amor que o Senhor tem para conosco. Ele nos chama ao arrependimento. A sua ira também significa compreender-se em um processo de formação, e isso pode ser uma bênção. É a ira que nos chama a atenção para vivermos conforme a vontade de Deus para conosco. Entretanto, com o povo de Israel, a ira culminou no exílio. E mesmo assim o povo não abriu seu coração e seus ouvidos para viver de acordo com os caminhos que Deus havia mostrado a eles. Logo, esse texto de Isaías nos convida claramente para fazermos duas coisas práticas. Primeiro, não barganhe com Deus.
Nada do que você fizer vai se comparar ao que Ele fez e faz por cada um de nós. Não tente ser igreja para si mesmo. Seja igreja para o outro. Ser igreja não é levar a religiosidade no coração, mas sim o amor que nos foi dado através de Jesus. Eu vou repetir, eu quero que esses 2 pontos fiquem no coração de vocês. Primeiro, não barganhe com Deus. Nada do que você fizer vai se comparar ao que Ele fez e faz por nós. Segundo, não tente ser igreja para si mesmo. Seja igreja para o outro. Viver a nossa fé sozinhos em casa, orando e jejuando, às vezes pode ser até mais fácil. Viver em comunidade é difícil. Mas é isso que Cristo espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Os caminhos do Senhor podem ser muitas vezes desconhecidos. Mas em nenhum momento Ele quebrará a promessa de que sempre, em qualquer situação, Ele estará com cada um de nós. Sempre. Nós nunca estaremos sozinhos. Isso se aplica não só às infelicidades e às tristezas, mas também nas alegrias. Nós nunca estaremos sozinhos. Do mesmo modo, Ele estava comigo na morte do meu pai. A sua mão poderosa me guiou por esse caminho tão difícil. Eu, de fato, fazia todas aquelas coisas que eu disse para Deus. Eu ia na igreja aos domingos, eu ajudava as pessoas, eu lia a Bíblia. Mas nada disso importa se meu coração não estiver 100% com Cristo. Não vivam a fé de vocês para vocês mesmos. Cristo é aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar o meu e o teu pecado. Em Cristo não há barganha, apenas amor e graça. Que Deus nos ajude nessa tarefa de caminhar com Jesus diariamente. Fiquem firmes. Amém.